Olá, seja bem-vindo. Estamos próximos de completar 2 anos do surgimento do coronavírus. Centenas de milhares de pessoas foram mortas e infectadas mundo afora. As vacinas também surgiram de maneira rápida e a partir de agora a gente precisa aprender a conviver com o vírus. O coronavírus é o tema de hoje. Eu converso com o professor de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná, Emanuel Maltempe de Souza. Ele é presidente da Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado por participar da conversa ampla. O que nós sabemos hoje sobre o Covid-19? De fato, hoje nós sabemos que esse é o principal ou o maior problema de saúde pública nos últimos 100 anos. É um desafio enorme, é um desafio de várias gerações, na verdade. No momento, nós temos quase 200 milhões de pessoas infectadas no mundo, 4 milhões de mortos, e no Brasil, só no Brasil, são 20 milhões de infectados, quase 550 mil mortos. Esse é o grande desafio da nossa geração, da geração dos nossos pais também. Por outro lado, o momento que a gente vive é um momento que a ciência tem um grau de desenvolvimento muito grande. E por causa disso, eu acho que nós, como espécie, o gênero humano, nós conseguimos enfrentar e minimizar os danos causados por esse vírus, né? Se por um lado a facilidade a mobilidade que nós temos no globo terrestre hoje facilitou a disseminação do vírus, por outro lado a ciência rapidamente identificou o vírus, aprendeu muito com o vírus a partir do sequenciamento genômico. É um vírus para o qual não havia um tratamento e não há um tratamento específico para esse vírus, mas foi possível desenvolver vacinas em tempo recorde graças ao conhecimento acumulado. E também foi possível desenvolver formas de gerenciar o doente, também graças ao conhecimento acumulado. Então, eu tenho a convicção de que o desenvolvimento científico acumulado pela espécie humana, nesses quase 200 mil anos de existência da espécie humana, foi essencial para combater e minimizar os danos causados por esse coronavírus. Se não fosse isso, a lista de mortos, o número de mortes seria imensamente maior. Quais os mitos que a ciência já derrubou? O que a gente viu esse ano que passou é que vacinas muito eficientes, entre as mais eficientes, foram desenvolvidas num espaço de tempo relativamente curto. Não só foram desenvolvidas, foram desenvolvidas, foram testadas, foram aprovadas e foram utilizadas num espaço de tempo de 1 ano. Que desafios representam essas novas variantes? Essa é uma excelente pergunta. E talvez a resposta mais honesta é: ninguém realmente sabe. Nós podemos fazer algumas previsões e nesse caso, eu penso que se nós pensarmos de uma forma mais pessimista, vamos estar melhor capacitados para cenários não muito bons. Além disso, as variantes são mais resistentes às vacinas, ou seja, aquela defesa imunológica estimulada pelas vacinas, ela não é eficaz contra as variantes, ou pelo menos não mostra a mesma eficácia. Então são essas duas principais diferenças. Alguns trabalhos mostram que elas podem ter uma mortalidade maior, mais difíceis de serem tratadas, mas isso não está muito claro. A maior transmissibilidade é a principal diferença, mas essa é uma diferença fundamental, porque se ela é mais transmissível, no mesmo período de tempo nós vamos ter mais pessoas doentes. Isso significa
o sistema de saúde ele vai ser sufocado muito mais rapidamente. Se tem mais pessoas doentes, consequentemente vai ter mais morte. Então, mesmo que a letalidade não mude, mesmo que seja a mesma letalidade, nós vamos ter mais pessoas mortas. Isso se o sistema de saúde não estiver em colapso e as pessoas puderem ter o cuidado necessário, porque se o sistema de saúde entrar em colapso, aí a letalidade naturalmente sobe. O ideal é evitarmos ao máximo o aparecimento das variantes. Enquanto as variantes estiverem aparecendo, sempre há a possibilidade que apareça aquela variante com a característica para a qual a gente não esteja preparado e cause uma catástrofe ainda maior entre os seres humanos do que essa já causou. E qual é o remédio para isso? Vacinação o mais rápido possível. O uso dos métodos não farmacológicos, distanciamento e máscara, sempre, em qualquer condição, mesmo depois de vacinados. O senhor acredita ser possível eliminar o vírus ou vamos aprender a conviver com ele? Eu acho muito difícil eliminar esse vírus no curto prazo ou no médio prazo. O fato é que mesmo as pessoas vacinadas ainda podem albergar o vírus sem produzir a doença. Então nós podemos ser hospedeiros assintomáticos de vírus. Isso significa que ele vai estar circulando. Na primeira chance que ele tiver, ele vai provocar a doença. Algumas pessoas, mesmo vacinadas, não vão ter uma defesa imunológica forte o suficiente para evitar a doença. Então essa doença vai continuar aparecendo, esporadicamente. E se nós tivermos vacinas ainda mais eficientes, se nós tivermos a capacidade de, uma vez identificado o vírus, rapidamente isolar esse vírus e impedir que ele seja transmitido, nós poderíamos fazer com que o vírus desapareça, de fato. Mas isso é muito difícil. Eu acho que nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, nós vamos conviver com o coronavírus, e eu espero que nessa convivência não surjam variantes que comecem a escapar das vacinas e variantes que sejam mais letais ou mais transmissíveis. É bastante possível que isso aconteça também. Durante essa nossa convivência, de repente nós temos um surto de vírus devido a uma variante que por algum motivo escapa daquela vacina. Então nós temos que estar vigilantes, nós temos que ter plataformas de produzir as vacinas rapidamente, nós temos que ter formas de isolar esse vírus rapidamente, para identificar rapidamente se é uma variante, se é um vírus já conhecido, por que escapou da cobertura vacinal, né? Isso imaginando que as pessoas vão se vacinar, né? Porque o que a gente muitas vezes vê pessoas dizendo que não vão se vacinar porque o coronavírus não é um problema sério, porque é uma gripe, é um resfriado e que não é problema. Esse é um erro muito grande. A forma de combater o coronavírus todos têm que usar os métodos que nós temos disponíveis hoje, e que são vacinação em massa, todos submeterem a vacinação, distanciamento social e uso de máscara. Eu não vejo a possibilidade da gente deixar de usar as máscaras em situação onde ocorre aglomeração, onde tem uma circulação muito grande de pessoas com as quais a gente normalmente não convive, porque nessas situações o risco de haver contaminação e a transmissão desse vírus vai continuar grande ainda pelo próximo ano, pelo menos. Isso significa vacinação de tempos em tempos? A maioria dos especialistas tende a acreditar que sim, que essa deve ser o procedimento, né? Seja porque surgiram novas variantes do vírus que estão escapando da vacinação, já se fala de fazer uma vacina, já está sendo preparada a vacina específica para a variante Delta, por exemplo, a variante que foi identificada primeiramente na Índia. E se fala também do declínio da imunidade em algumas pessoas vacinadas, especialmente aqueles com o sistema imunológico mais comprometido. Então,
embora eu acho que apenas um país até agora tenha definido que vai aplicar a terceira dose, a grande maioria ainda não definiu que vai aplicar a terceira dose. Mas me parece que a grande maioria está planejando aplicar a primeira dose no ano que vem, no começo do ano, a partir do começo do ano, a terceira dose, me desculpe, a terceira dose a partir do começo do ano que vem. Para onde apontam as pesquisas sobre o Covid-19? Entender melhor a doença, né? Entender a biologia do vírus e a biologia da interação do vírus com a gente, entender a genética dessa doença, por que algumas pessoas têm essa doença assintomática e outras não têm, e a área de encontrar novos agentes antivirais e tentar, de fato, encontrar um medicamento que bloqueie a infecção, de forma que, se o vírus tiver escapado da defesa imunológica por causa da vacinação, que é desenvolvida por causa da vacinação, nós possamos ter na prateleira remédios que vão atacar diretamente a infecção viral, né? Como hoje a gente tem antibióticos que atacariam diretamente uma infecção bacteriana, nós teríamos que ter um antiviral específico para impedir que o SARS-CoV-2 produzisse a doença. O Brasil está fazendo a lição de casa no que se refere às pesquisas? Nós temos alguns grupos muito fortes em todas essas áreas que eu mencionei. Então, nós temos grupos que estão analisando a genética dos pacientes, descobrindo quais são os genes importantes para o desenvolvimento da doença grave ou da sintomática. Nós temos grupos que estão estudando a biologia desse vírus, nós temos grupos muito fortes estudando a epidemiologia desse vírus, né, e a variação genética, a variabilidade genética do vírus também. E nós temos muitos grupos procurando formas de combater o vírus. Vários dos cientistas brasileiros são líderes nas suas áreas a nível internacional. Nesse período nós vimos vários trabalhos de impacto produzidos por brasileiros sendo publicados. Por outro lado, a contribuição que os brasileiros estão dando e poderiam dar para a ciência, ela é aquém da capacidade que a gente tem. Nas universidades, no Instituto de Pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo. Ela é aquém justamente porque a quantidade de recurso disponibilizada para a ciência no Brasil hoje, ela é realmente muito pequena. Professor, obrigado por participar da conversa ampla. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com você e estou sempre à disposição. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.